Olá, meus amores, bom dia! Vamos iniciar nossas aulas da quarta-feira, tá certo? Hoje teremos aula de ciências e de geografia. Então, eu já vou pedindo que vocês peguem os livros de vocês, tá certo? Que vamos iniciar hoje com a nossa aula de ciências. Hoje vamos dar uma continuidade e a revisão, do nosso assunto da nossa quarta unidade, que estamos falando e estamos trabalhando com a água. Qual é a importância da água para nós, seres humanos? A água ela não é importante apenas, para nós, ela é importante para os animais, para o solo, para as plantações. Ela é importante para o nosso clima. A água ela é importante em todos os sentidos. E sem a nossa água não existiria vida, tá bom? Bem, o início desse assunto está na nossa matéria de ciências, na página 296. E essa nossa revisão ela vai até a nossa página 298, tá certo? Que vamos trabalhar no estado físico da água. E qual é esse estado físico da água? Podemos identificar a nossa água em 3 tipos de estado físico. A água no seu estado líquida, ela no seu estado gasoso e ela no seu estado sólido. Quando é que podemos apresentar a água no seu estado líquido? Quando vamos beber, quando vamos tomar banho, quando vamos utilizar ela para alguma atividade, tanto de limpeza da casa, tanto na nossa utilidade, e ela no seu estado sólido. A água no seu estado sólido é quando ela atinge uma temperatura muito baixa, que é o nosso conhecidos cubinhos de gelo. Quando congelamos a nossa água em uma temperatura muito fria, muito gelada, que é a temperatura que temos na nossa geladeira. É um bom exemplo desse tipo de temperatura. Quando colocamos essa nossa água em uma temperatura muito quente, quando colocamos ela para ferver, ela entra nesse estado gasoso, tá certo? Na nossa página 297, vocês podem ver, as imagens das moléculas de água. E o que é as moléculas de água? Moléculas de água é quando vários átomozinhos, várias gotículazinhas de água, elas se juntam e formam a nossa molécula. A nossa água, para que ela se transforme em água, é necessário usar 2 tipos de átomo. O átomo hidrogênio, que utilizamos 2 hidrogênios, e um oxigênio, para transformar a nossa água. Muitos de vocês podem identificar em algumas garrafinhas de água, aquelas que a gente compra lá no supermercado, que sempre vem, no rótulozinho dela, H2O, que é a composição da nossa água, como ela é transformada. Ela é feita pela própria natureza a partir desses 2 tipos de átomos, o hidrogênio e o oxigênio, tá certo? Vocês podem ver aí essa representação das moléculas, ela nos seus 3 estados, no líquido, no sólido e no gasoso. Como é que essas moléculas, elas reagem, como é que elas são de verdade, tá certo? Na nossa página 298, já mostra, as transformações das nossas águas. E que transformações são essas? Quando ela está no seu estado líquido e passa para o gasoso, quando ela está no seu estado líquido e passa para o sólido, quando ela está do sólido e passa para o gasoso e vice-versa, tá certo? Esses tipos de transformações que temos na nossa água. E 4 modificações: a vaporização, a condensação, solidificação e a fusão, tá certo? Que é a transformação que a nossa água ela tem. Bom, e o que é a nossa vaporização? Nossa vaporização é a transformação da nossa água líquida em vapor, em gás, e chamamos ela de vaporização. A condensação é quando a nossa água que está em vapor, ela se transforma em líquida,
tá certo? É a nossa condensação. O que é a solidificação? É quando a nossa água líquida, ela se transforma em gelo, tá certo? E a fusão, que é quando a nossa água, né, aquele cubo de gelo que transformamos, aquela nossa água que transformamos em gelo, ela começa a descongelar, né? Sua temperatura ela vai aumentando, como para formarmos a água gelada, o gelo, precisamos de uma temperatura baixa, né? Aquela temperatura bem gelada, bem fria. É quando a nossa temperatura ela diminui. Para ela se transformar de gelo para líquida, essa temperatura ela vai aumentando. Então é essa a modificação da nossa água quando ela é um cubo de gelo para a água líquida, tá certo? Bem, a nossa aula de revisão é basicamente essa, meus amores. Como já falei, é uma aula de revisão. Esse assunto já foi dado, já mostrei para vocês os estados físicos da água. E a partir dessa explicação, vocês vão fazer a atividade da página 299 para darmos o fechamento, né, dessas nossas atividades sobre a água. Vocês vão identificar o estado físico da nossa água, vão identificar quais são as mudanças, quais os tipos de mudanças, como é que ocorrem essas mudanças da água. Vocês vão identificar como é o estado físico da água, né? Aquela molécula, aquelas minúsculas moléculas, minúsculos átomos que quando se juntam viram uma molécula de água. Vamos falar um pouco sobre as mudanças dos estados físicos dela, tá certo? Bem, nossa aula de ciências de hoje é essa, tá bom? Um cheiro para vocês e eu espero que vocês tenham entendido o máximo dessa nossa aula. Até a nossa próxima aula de geografia. Cheiro!